Vamos falar sobre educar para a liberdade. Esse é um tema que eu amo porque faz parte da minha vida já desde que eu me conheço por gente. Então eu cheguei até a escolher a minha profissão na época que eu era adolescente, baseada nessa minha vontade de ser livre, de procurar a liberdade. Então é um tema que me acompanha já há muito tempo. Aí o que aconteceu, né? Eu escolhi, ser professora porque eu pensei, bom, se eu ser professora, eu vou ter mais liberdade. Eu vou poder, então, dizer, ok, eu quero uma segunda-feira à tarde estar livre, então eu posso me organizar, eu só vou dar aula na segunda de manhã, à tarde eu estou livre. Então eu imaginava assim que eu seria mais livre. Logo eu descobri que não era bem assim, né? Assim, não era aquela liberdade que eu estava imaginando. Mas tudo bem, a minha procura por essa liberdade não terminou. Eu sempre estive à procura. Aí o que aconteceu? Eu, pelo amor, por causa do amor, né? Amor, eu vim parar na Alemanha. Porque o meu marido é alemão. Nos conhecemos lá no Brasil e tal. Namoramos à distância durante uns anos e até que eu vim para cá, para a Alemanha. E aqui eu fiquei e já estou há 15 anos por aqui. Tenho um filho de 4 anos e nós moramos na Alemanha. Então, aqui na Alemanha, quando eu vim em 2009, eu vim também lá no fundo, procurando a liberdade. Sempre foi essa procura. E o que aconteceu? Não achei bem a liberdade, não. Aconteceram muitas coisas. Eu percebi que a vida, ela é meio parecida em todos os lugares do mundo. E uma coisa que eu sempre questionei é por que todo mundo é igual? Por que todo mundo trabalha de segunda a sexta? Por que a vida é assim? Então, eu percebi que aqui também era assim, era igual no Brasil. As pessoas são assim também, a vida funciona da mesma forma. E mesmo assim eu não desisti dessa procura pela liberdade, eu pesquisei muito, eu pesquisei em português, em inglês e alemão, que eram as línguas, que são as línguas que eu sei falar. Então eu vivia pesquisando, procurando o que é a liberdade, mas onde eu acho a liberdade, o que fazer para ser livre. E eu fiquei nessa neura da liberdade durante muito tempo. Até que eu comecei a ir em alguns cursos americanos, né? Aqui, que aconteciam aqui na Europa, e nesses cursos eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que é ser livre e nesse meio tempo eu trabalhava já. Na Alemanha eu comecei a trabalhar de professora de jardim de infância, Waldorf. Então eu estudei a pedagogia Waldorf para ser professora e a pedagogia Waldorf é uma pedagogia que fala sobre educar para a liberdade. E eu já desde o início me identifiquei totalmente com essa pedagogia. E eu amei demais ter conhecido, ter trabalhado num jardim de infância durante um tempo com as crianças e ter tido esse contato, né, com uma forma diferente de acompanhar as crianças, uma forma diferente de ver as crianças. Eu aprendi muitas coisas. E as crianças, elas foram me mostrando muitos temas que eu tinha, que eu não sabia, que até então, porque a pedagogia Waldorf foi para mim 3 anos que eu estudei para ser professora, foram 3 anos de autoconhecimento puro. Então a gente aprendia, claro, sobre o desenvolvimento da criança, tudo isso, mas também aprendíamos sobre nós mesmos. Por quê? O princípio é o seguinte: para você educar uma criança ou acompanhar uma criança, você precisa ser um exemplo para esta criança. Um exemplo digno de ser imitado, um exemplo o melhor possível, que for possível.
E para que isso aconteça, eu preciso me autoeducar. Eu preciso aprender a lidar com a criança, eu preciso aprender a entendê-la. De que forma? Me entendendo primeiro, sabendo quem eu sou primeiro, tendo paciência comigo primeiro, para depois ter com a criança, sabendo lidar com os meus sentimentos, as minhas emoções primeiro, para depois eu poder lidar com a criança. Então foram 3 anos muito intensos que eu estudei a pedagogia Waldorf e ao mesmo tempo eu trabalhava com as crianças. E logo elas já me mostraram muitas coisas sobre mim, né? Elas espelham quem nós somos, elas mostram assim na cara dura quem é você, né? Então o que aconteceu? Logo eu percebi que eu não sabia dar limites. Eu não sabia dar limites. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu não sabia sobre os meus limites. E as crianças, né? Você trabalhando com criança, né? Tem que saber, tem que aprender a dar limites. Senão, o que acontece? As crianças vão dançar na sua cabeça, né? Elas vão tomar as rédeas. Elas é que vão guiar. E aí não dá. Quem tem que guiar são os adultos. Nós é que somos o exemplo, nós é que damos a segurança para a criança. Então, o que aconteceu? Eu sofri muito, fiquei muito doente, eu vivia gripada, eu vivia... meu Deus, foi assim... O primeiro ano mesmo, extremamente difícil. Extremamente difícil. Até que chegou um dia que eu percebi, demorou, gente, às vezes demora para cair a ficha, né? Demorou, mas caiu. Eu percebi, não dá mais assim. Eu não posso mais não saber dizer não. Eu não posso mais não dar limites para as crianças. Eu tenho que ver até onde elas podem ir comigo. Eu preciso aprender a identificar isso em mim e stop, dizer para, não, a partir daí eu não quero mais. Isso não significa, para mim significava dizer não, eu vou magoar a outra pessoa, eu não estou sendo legal com a outra pessoa, eu vou maltratar esta criança se eu dizer não, eu vou ser muito ruim, eu vou ser malvada com essa criança se eu dizer não. Tudo isso significava lá dentro do meu coração, né? Na verdade aqui na cabeça. Significava para mim e por isso eu não conseguia. Aí eu acordei e disse não, stop, chega, agora eu vou ter que dar limites, porque senão eu não vou nem poder mais trabalhar com crianças, porque não é possível de trabalhar com crianças se você não sabe colocar os limites, você vai ficar louca. E eu já estava ficando assim. Eu disse, não, eu quero trabalhar com crianças, eu estou adorando isso, então eu tenho que aprender. E aí foi que eu comecei a aprender e comecei a perceber em mim, quero isso, não quero, não quero. Não, isso não está me sentindo bem, então é não. Não, isso eu não quero, né? Mas pode fazer assim. Não, isso não dá, mas se quiser, faz até ali. Né? Então eu comecei a devagarinho a dar limites e dizer não. O que é dar limites? Na verdade, é falar sobre o meu limite. É eu dizer até onde você pode ir comigo, né? Meu filho, minha criança, até onde você pode ir comigo. Isso é algo que cada um vai descobrir em si mesmo. Ninguém vai dizer para você, ó, o seu limite é esse, é até ali. Não tem como fazer isso. Você mesmo vai ter que aprender e sentir dentro de você, do seu coração, ok, agora eu não estou me sentindo mais bem com isso, está na hora de dizer um chega, um basta. Porque o que acontece, né? Então, eu não conseguia dar os limites para as crianças, eu não conseguia dizer não, eu não sabia dos meus limites. Eu deixava, pode, claro que sim, dança na minha cabeça, claro, pode dançar à vontade na minha cabeça. E no fim das contas,
eu me anulava e eu perdia muita energia. Eu ficava extremamente cansada depois, mas muito cansada. Eu não tinha mais energia para nada, porque eu deixei elas fazerem tantas coisas comigo que no final eu não conseguia mais fazer nada para mim, né? Eu já estava muito cansada. Que a criança, ela vai sugando a sua energia. Naturalmente, elas são sugadoras de energia, nós também já fomos, tá? Né? Todos já foram crianças. Que elas vão se alimentando dessa vitalidade, dessa energia vital nos adultos, principalmente na mãe. Então, o que vai acontecer? Para que eu cuide de mim, para que eu saiba até onde vai comigo, eu preciso saber dos meus limites e dizer um não. Eu não preciso dizer um não. Aí eu aprendi, eu não preciso ser agressiva para dizer não. Porque não sei, na minha cabeça era tipo, não era algo agressivo, era algo ruim, era grosso, era feio. Mas eu posso dizer um não com carinho. Porque é um não que eu estou dando para aquela criança ou para uma outra pessoa, é um sim para mim, né? Então é algo bom, é algo positivo. E eu comecei a ver dessa forma. Então aí o que aconteceu? Eu não fiquei mais doente, gente. Eu comecei a ter mais energia, eu comecei a ficar muito bem, sabe? É muito gostoso saber dar os limites, fazer isso. Nossa, foi uma mudança na minha vida. E aí pronto, aí deslanchou. O problema principal meu com as crianças, quando eu comecei a trabalhar com elas, era este, o principal. Teve, né, as crianças, elas estão sempre apertando nos nossos botões, né? Muitas outras coisas, porque foi um aprendizado gigante, ficar mais de 6 anos com aquelas crianças. O que elas me ensinaram, não tem ninguém nessa vida inteira que me ensinou como aquelas crianças. Lembrei agora, tem meu filho, porque ele realmente também me ensina muita coisa. Mas esse é para um outro momento, né? Então, tudo começou a ficar muito melhor na minha vida, eu comecei a trabalhar muito melhor, as crianças começaram a me respeitar como eu queria. Porque a minha colega de trabalho, que já era há muito tempo professora, ela já sabia muito bem fazer isto. Mas eu não. E eu ia olhando e pensava assim, nossa, as crianças respeitam tanto ela. Pois eu também queria que um dia isso acontecesse comigo. Então, é porque ela sabia dar os limites. Porque ela sabia o que ela queria e o que ela não queria. E as crianças sentem isso. As crianças sentem quando um adulto sabe o que quer e o que não quer. E elas vão respeitar. Porque lá dentro está tanta certeza dentro de mim que aquilo não é para ser feito, que aquilo é um não, que aquele chocolate não é hora agora, que nada importa. Pode a criança chorar? Pode. Pode a criança cair no chão? Pode. Ela faz o que ela quer, ela está com raiva, deixa ela. Mas eu vou permanecer e eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Então isso influencia muito. A criança vai perceber se você realmente está falando um não de verdade ou se você está na dúvida. A criança vai captar a sua dúvida. Ela vai. Então não tem como. Você vai ter que primeiro conhecer os seus limites. Você vai ter que decidir até onde o seu filho ou a criança que você cuida vai poder ir com você. Quando você ter certeza, você saber disso, as coisas vão dar certo. A criança vai perceber. E isso é extremamente importante para a criança, porque crianças precisam de clareza. Quando a gente não tem clareza, mas será que eu quero, mas será que eu não quero, mas será que sim, mas será que não, mas será? O que vai acontecer? A criança vai perceber isso. A criança vai aprender isso com você, porque ela está aprendendo por imitação. E ela vai aprender exatamente isso, a não saber o que quer, a ter dúvidas, a será que sim, será que não. Ela vai aprender isto com você. E foi exatamente isso que foi uma das coisas que me deram muita força para eu saber
não, eu tenho que decidir e eu tenho que resolver isso e dizer não ou dizer sim, conforme eu estou sentindo naquele momento. E aí isso vai ajudar o meu filho, as crianças do jardim onde eu trabalhava, a se desenvolverem, a desenvolverem o pensar, o pensamento, porque para elas desenvolverem o pensar delas, elas precisam de pessoas que saibam pensar, elas precisam de pessoas que tenham clareza no que pensam, no que querem e que não querem. Se isso não acontece, vamos ter adultos indecisos, que não sabem o que querem, né? Tudo vai reverberar depois, lá na vida adulta, tudo vai chegar lá, né? E aí o que acontece, né? Vamos então falar sobre a educação para a liberdade. Se eu quero educar meu filho para a liberdade, eu preciso me conhecer primeiro, saber quem eu sou, saber os meus limites, né? Saber o que eu quero e o que eu não quero, saber o que eu penso sobre as coisas, saber quem eu sou, por que eu estou aqui. Eu preciso olhar para as minhas crenças, porque isso tudo vai ser levado adiante. Todas essas crenças, todas essas coisas são levadas adiante de geração para geração. As crenças lá da minha avó acabam indo para minha mãe, que acabam indo para mim e que vão para os nossos filhos. Para que isso, porque isso não vai indo de geração em geração, a gente faz sem perceber, é inconsciente. Se você diz, não, eu não estou fazendo igual a minha mãe, se você acha que não está fazendo igual a sua avó, esquece, você está fazendo. Você pode dar uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali, lá no fundo. A sementinha, o negócio principal é uma crença que já é de antigamente lá, que você vai trazendo e vai levando. Então, o que eu decido que eu quero educar para a liberdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em mim. E eu vou também ter que trabalhar as minhas crenças. Eu vou ter que olhar para isso. Porque senão eu vou ficar dando, né, de geração para geração. Meu filho não vai estar liberto disso. E o filho dele ele vai acabar dando para o filho dele. E assim vai, não tem fim. Inclusive, muitas coisas, não só crenças, mas doenças, né? Ou muita negatividade, né? Tem alguém na família que, nossa, tudo negativo, isso é dado adiante. É uma herda, né? Como é que é? Herda. A gente fica herdando essas coisas que a gente não precisa. Então, se eu quero educar para a liberdade, eu vou ter que trabalhar em mim tudo isso. Muitas coisas, muitos temas, para que as nossas crianças tenham a oportunidade de ter uma vida muito mais fácil, muito mais feliz, muito mais plena, sem tantos traumas, sem tanto estresse, para que eles saibam o que eles querem da vida, para que eles saibam quem eles são. Hoje, gente, com tanta coisa, com tanta tecnologia, inteligência artificial, está muito mais complicado educar, porque o mundo virtual, que não é o mundo real, ele está pegando os nossos filhos para eles, que é muito tentador esse mundo virtual, esse celular, essas telas. E as crianças querem mais é ficar no mundo virtual do que no mundo real. E por que será? E por que será que o mundo virtual está mais interessante do que o mundo real? Já parou para pensar nisso? Por que é tão legal o mundo virtual? Até para nós, adultos. Imagina para as crianças. Então nós vamos ter que mudar isso em nós. Nós vamos ter que curtir esse mundo real. Nós precisamos curtir o mundo real, achar esse mundo real lindo, maravilhoso, essas nossas experiências indescritíveis. Desfrutar da vida.
para que a vida tenha graça, para que o celular, o mundo virtual não seja tão interessante quanto o nosso mundo real. Então, tudo isso é educar para a liberdade e muito mais.